Agora podemos começar a utilizar a palavra para a colocação de questões do deputado Cicala. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário, bom dia. Hoje, o Sr. Secretário, é pela primeira vez que nós discutimos as linhas de ação governamental não em hemiciclo com o Sr. Secretário. Queria abordar com o Sr. Secretário algumas questões cruciais. Até estamos a lutar pelo desenvolvimento da economia. Isto é muito importante, mas o mais importante é que a governação eletrónica conseguir acompanhar o desenvolvimento da economia. E também temos de ter políticas de abertura e políticas para impulsionar o desenvolvimento. Agora, nas suas linhas da afirmativa, foi definido o princípio de simplificar, descentralizar e optimizar agora. Há ramos da atividade em que as leis são desatualizadas de uma visão objetiva. O governo trabalhou muito nestas matérias e conseguimos ver os resultados, mas há algumas legislações desatualizadas. Vou pegar alguns exemplos. Por exemplo, escolas de condução, de instrução de condução. Também há um regulamento que estes regulamentos ou estes diplomas já implementaram há mais de 25 anos e agora as tecnologias são desenvolvidas de forma muito rápida e por isso existe a figura de condução sem recurso à força humana ou condução automática. E com estes regulamentos não consegue adaptar à realidade e também temos novos pontos de desenvolvimento econômico nas linhas de ação governativa. Fala-se sempre na economia de baixa latitude, mas quanto aos drones e quanto à qualificação dos controladores, daqueles que controlam os drones, não existem normas que regulem ou há insuficiências. Por exemplo, há algumas regras que as pessoas não conseguem satisfazer e mais ainda quanto aos dados. Quanto à utilização dos dados ou megadados, por trás temos de aplicar a lei de proteção de dados pessoais, mas esta lei parece que não consegue adaptar com essa realidade, não consegue adaptar ao surgimento de novas formas de comércio e por isso agora surgiu certos obstáculos para impedir ao desenvolvimento econômico. Se calhar Macau vai perder oportunidades douradas de desenvolvimento, entre aspas, douradas de desenvolvimento econômico. E por isso, dito sinceramente, todos sabem que existem estes problemas e, por isso, quanto à atualização destas leis ou diplomas, existe uma calendarização. Quais as normas ou as disposições que têm de ser alvo da revisão? Não sei se é possível de lançar uma calendarização para dar algumas expectativas à população. Quanto à economia da baixa latitude, é possível de definir normas sob uma visão proativa. Não podemos de deixar de regular, mas não temos também de regular sem flexibilidade e por isso quanto ao outro aspecto que também impede o desenvolvimento da economia tem a ver com os serviços notariais. Sim, neste momento o hemiciclo recebeu uma nova proposta de lei sobre os estabelecimentos de restauração e de bebidas, que nela define muitas medidas que facilitam a vida da população, mas quanto ao registro comercial, as formalidades é um bocado complicado, tanto quando nós fazemos os registros comerciais nas conservatórias ou através dos serviços online, normalmente funciona com o modelo de depois de recebido os pedidos, somente vão por trás dos balcões, são tratados por força humana ou pelos recursos humanos e por isso leva muito tempo. Sabemos que no interior da China existe um balcão e depois os trabalhadores prestam trabalho num espaço muito concentrado que reúne muitos serviços públicos ou unidades. Não sei se é possível que Macau aproveite estas experiências no interior da China, ou seja, focar a sua gestão numa fase a posteriori, depois de recebido os requerimentos. E assim é que é possível concretizar a simplificação administrativa como princípio delineado nas leis. E depois as empresas
cada vez que querem participar nos concursos públicos, têm que repetidamente, têm que pagar os emolumentos, as despesas, submeter os pedidos. Isto leva muito tempo. Também há que acumular os documentos necessários. E agora temos a plataforma para as empresas e temos técnicas básicas ou elementares. Não sei, é possível de fazer uma partilha de dados para evitar que que estas empresas tenham que apresentar repetidamente os seus requerimentos? Porque para mim entregar os documentos, ou reunir os documentos e submetê-los aos serviços competentes são despesas para os serviços públicos. E mais ainda, se calhar o que vou falar tem a ver com o procedimento administrativo. Às vezes, os procedimentos de liquidação de contas por parte dos serviços competentes é um bocado longo, porque, neste caso, as empresas têm que fazer pagamentos adiantados e depois é que no final pode obter dinheiro de volta através do reembolso dos serviços competentes. Não sei se é possível de aperfeiçoar um bocado este aspecto. E também na quarta reunião plenária do PCC, também o presidente Xi Jinping falou, ou durante a visita do presidente Xi Jinping em Macau, também falou sobre a simplificação administrativa, a aceleração da eficiência governativa e também vai ser definida 3 níveis de formação e depois vai abandonar os modelos velhos de formação. Eu acho que estas linhas delineadas nas suas linhas de ação governancial são boas, mas como é que é possível recorrer a uma formação boa para reforçar a qualidade dos funcionários, normalmente funcionários de diferentes categorias, e também formar funcionários de diferentes modelos? Como é que é possível incentivar os funcionários a assumir mais responsabilidades ou ser responsável? E, mais ainda, como é que é possível recorrer à formação para concretizar, para elevar a eficiência do governo ou administrativa? E, mais ainda, o senhor secretário disse nas suas linhas da ação governativa que vai cancelar ou até mesmo abolir algumas atividades viradas ao público. E, por isso, quanto a estas atividades ou alguns serviços velhos que estão a ser adjudicados, então como é que vai isto ser concretizado? Porque, por exemplo, vai ser a reparação de máquinas, aparelhos ou de conservação, isto vai ser tudo abolido ou não? É isso? Muito obrigado. Deputado Wang Qicheng. Obrigado, Sr. Presidente, Secretária, Srs. Colaboradores do Governo, colegas, bom dia. O Sr. Secretário assumiu as funções há quase um mês. Já agora que desejo bom trabalho ao Sr. Secretário e espero que na sua tutela podemos depois ver aqui o trabalho mais benéfico para toda a sociedade e sucesso. É que o grupo de trabalho para a reforma administrativa foi constituída com o novo governo e tem como responsabilidade a reorganização das competências do pessoal, dos meios humanos, da administração pública, e o Sr. Chefe de Executivo também já fez saber que vai realizar o trabalho passo a passo e que isso não implicará qualquer despedimento ou despromoção dos trabalhadores, dando uma palavra de tranquilidade aos trabalhadores da função pública. Mas esse trabalho de reforma não deixa de trazer um desafio para os meios humanos, a máquina administrativa, e que irá constituir situações que podem causar certa inadaptação dos trabalhadores. Como é que o Sr. Secretário vai fazer para que esses trabalhadores possam melhor adaptar-se ao seu ambiente de trabalho e encontrar um ambiente propício, adequado para a realização das suas funções? E depois, com aumento do número de trabalhadores que se vão aposentar e depois com essas reformas da máquina administrativa, isso poderá gerar situações de distribuição desigual
em termos de trabalhos que são executados pelos trabalhadores. Assim, em termos de escassez de trabalhadores, há serviços que esperam que possa haver uma melhor distribuição das tarefas e o que é que o governo vai fazer para haver uma melhor racionalização funcional dos trabalhadores e uma reorganização das funções e das carreiras. No ano passado, também o governo já procedeu a diversas revisões dos estatutos para trabalhadores da função pública e também para outros diplomas da administração pública. Mas em relação aos distribuidores postais, eles também fizeram saber que esperam que possa haver uma reformulação da sua carreira para melhor se adequar à realidade e às suas necessidades. Portanto, em termos de reorganização das carreiras, o que é que o senhor secretário pensa em fazer no futuro? E em termos de simplificação das carreiras e das estruturas, como é que se pode conseguir uma mobilidade horizontal mais racional e consentânea com as necessidades? E também o governo fez saber que vai desbloquear as barreiras em termos de mobilidade para melhor valorização dos meios humanos e para um melhor desempenho. E também vai adoptar um sistema de aprendizagem, prática, exame e promoção. Assim, essas 4 etapas, como é que podem ser concretizadas efetivamente no futuro? Aprendizagem, prática, exame e promoção. Nós temos dito sempre que a promoção é um fator importante para a motivação. E assim, senhor secretário, no futuro, em termos de promoção e de incentivo, como é que irá melhorar todo o regime, lançando mais medidas para elevar a motivação dos trabalhadores? Em relação aos trabalhadores da camada mais baixa, como já sabemos que não vai haver ou não vão ter uma atualização dos seus salários. Mas em relação às prestações que eles recebem e complementos que recebem, como os subsídios e outros apoios, esperam que possam ser atualizados de forma adequada. Quanto à reestruturação dos serviços públicos, neste momento já entrou para a apreciação da Assembleia Legislativa o diploma referente à reorganização do Instituto para Assuntos Municipais, mas depois haverá mais serviços que vão ser sujeitos a uma reorganização e reestruturação orgânica e outros que vão sujeitos à fusão, integração e assim, em termos de serviços públicos, a fusão de serviços que, devido ao seu número de trabalhadores, pode haver também de diferenças em termos de funcionais. Como é que pode ser realizado de melhor maneira? E também haverá, depois, nós temos que conseguir essa energia de desenvolvimento de serviços responsáveis pela cultura e turismo, e isto temos que valorizar esses trabalhos de reforma e de reorganização desses serviços. E também foi referido as linhas de ação cooperativa que haverá uma requalificação de 8 zonas de lazer da Zona Norte. E sim, como é que esses espaços de lazer poderão ou irão contemplar as necessidades da população idosa e também das crianças? Porque nesses lugares há, de fato, uma escassez manifesta de equipamentos para serem utilizados pela população idosa e menores. E em muitos jardins dessa cidade, vimos que, em termos de características, eles têm
características próprias de cada comunidade, nesses espaços de lazer e jardins. Espero que no futuro, nos espaços de lazer também possa seguir o mesmo princípio, para que cada bairro comunitário tenha um espaço de lazer característico. E para a reforma administrativa, o governo prevê depois um calendário de pelo menos 3 anos e espero que depois esses trabalhos, especialmente do IAM, também pode ser concretizado de forma efetiva e quanto antes. E também nos mercados municipais também vimos que há bancas que não são utilizadas e também espaços que não são aproveitados de forma adequada. Assim, esperamos que esses espaços possam ser utilizados para fins de cultura e para atividades de indústria criativa e outras finalidades. Em Macau, há 200 e tal bancas que não são aproveitadas. Como vai ser melhor aproveitadas? Deputado Jessa Wang. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, caros colegas, bom dia a todos. Tenho as questões seguintes para perguntar. O governo da RAIEM apresentou a aposentação voluntária para os trabalhadores da função pública. Portanto, o número de pessoas não é muito, mas os trabalhadores querem cuidar da família. Então, quanto a esta questão, não sei se o senhor secretário pode ponderar deste ponto de vista, porque agora há 2 regimes de aposentação. Por exemplo, os trabalhadores masculinos com a idade de 60 anos e as trabalhadoras com a idade de 50 anos no interior da China, então podem pedir a aposentação. Além disso, os trabalhadores com a idade de 65 anos também podem pedir a aposentação. Para a primeira situação, é que os masculinos podem pedir a aposentação com a idade de 60 anos. E para as mulheres podem pedir a aposentação com a idade de 50 anos e com o tempo de serviço de 30 anos, então já podem pedir a aposentação. Portanto, esses trabalhadores querem cuidar da sua família e, se calhar, querem ter filhos e também por causa dos trabalhos domésticos. Então, eles querem dar mais tempo às suas famílias. Não sei se pode reduzir o tempo de serviço para as mulheres, para que elas consigam pedir a aposentação. Ou seja, não sei se pode reduzir o tempo de serviço até 25 anos para as mulheres, para que elas consigam pedir a aposentação. Não sei se, além disso, não sei se o governo pode dar mais espaço de desenvolvimento aos jovens. Assim, o governo também pode reter os talentos. Além disso, quando ao curso de desempenho, de formação para o exercício das funções do chefe da divisão, como é que o governo pode garantir que os jovens que têm a vontade e a capacidade pode entrar neste curso de formação? De acordo com a ordem atual, se os trabalhadores têm vontade, mas o seu superior não consegue arranjar uma oportunidade para eles. Então, eu sei que o governo está sempre a introduzir uma medida de reforma. Se deixar este direito aos superiores para decidir os trabalhadores jovens a entrar ou não no curso de formação, isto vai causar problema.
Então, como é que o governo pode dar um espaço de desenvolvimento aos trabalhadores jovens? Mais uma coisa, na contratação atual, há uma falta de transparência. Segundo muitos residentes, é difícil demonstrar a imparcialidade do concurso. Muitos residentes conseguem ficar na frente da lista de concorrentes. Há muitos trabalhadores, funcionários da função pública têm dificuldade de perceber qual é a razão de ficar atrás da lista de concorrentes. E o governo não consegue convencer esses concorrentes, porque há uma dificuldade de recolha de prova, mesmo que os concorrentes vão ao CCAC, os seus pedidos também não são admitidos. Então, não sei se o governo vai rever esta situação durante o processo de concurso. Tem que demonstrar a imparcialidade quanto à revitalização dos mercados para as feiras tradicionais, e os mercados tradicionais vão ter mais dificuldades. O governo tomou novas medidas. Qual é o resultado obtido dos mercados tradicionais? Não sei se o governo já fez algum resumo dos seus resultados. Há pessoas que querem concorrer às bancas, mas como há dificuldade de exploração e o regime é demasiado rígido, até que os seus negócios foram interrompidos, e isto afeta a paixão dos comerciantes. E assim é difícil libertar a vontade de exploração e a concorrência. Não sei se os serviços envolvidos periodicamente consultam as opiniões do setor. Obrigado. Deputado Kevin Ho. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário, membros do Governo, muito bom dia. O Sr. Secretário tomou posse há um mês e então espero um bom trabalho do Sr. Secretário. E tenho várias questões. Primeiro, o Governo falou sobre a decisão científica e, no futuro, como é que podemos elevar a eficiência em termos de decisão política ao abrigo de uma base científica, porque isto é muito importante. E, no passado, o Governo criou vários grupos de coordenação de trabalhos e não sei se vai elevar, então, a nossa decisão política em termos científicos. E, para além disso, sobre a transparência do acesso dos trabalhadores da função pública. Atualmente o nosso mecanismo, não sei se o Governo tem alguns critérios para avaliar os nossos funcionários públicos de forma objetiva, bem como não sei se vai então introduzir uma terceira parte para efetuar esta avaliação de desempenho. E em relação às outras funções, não sei se
pode haver um mecanismo de acesso mais transparente e, para além disso, sobre os conselhos consultivos do governo. Atualmente, o governo tem 36 conselhos consultivos e o seu objetivo é para reforçar o diálogo entre a população e o governo. Não sei se o governo vai melhorar então as funções e a gestão dos respectivos conselhos consultivos para que eles possam fazer melhor o seu trabalho. Há pouco na apresentação do Sr. Secretário falou-se de que vai tratar de forma melhor as opiniões da população. Então, queria perguntar o seguinte, no próximo ano, como é que vamos criar um meio mais eficaz para a população possa apresentar as suas opiniões de forma direta? E, para além da recolha de opiniões, eu creio que também é muito importante o governo dar as suas respostas de forma clara. E, para além disso, espero que todas as opiniões possam ser respondidas e talvez o governo pode pensar utilizar a IA para dar resposta aos nossos cidadãos. E, para além disso, no conceito simplificar, descentralizar e optimizar, nós podemos ver que já temos uma agência única para a emissão de licença para os estabelecimentos de comidas e bebidas. E isso foi um trabalho muito bem feito, porque simplificaram todos os procedimentos. Então, para além dos estabelecimentos de comidas e bebidas, não sei se o governo também pode introduzir essa agência única para as farmácias, entre outros estabelecimentos em que haja dificuldades para a emissão de licenças, simplificando todos esses procedimentos, utilizando também a plataforma de empresas e associações. Há pouco os colegas também referiram, bem como ouvi na apresentação do Sr. Secretário, de que nos últimos anos temos feito muito trabalho para as bancas dos mercados públicos, também para os vendilhões. Agora, quais foram os resultados da revitalização dos mercados? Porque no final do ano vai haver mais muitas bancas no mercado da Taipa, em que vai haver bancas para petiscos, também para bancas para a venda de artefactos e, portanto, espero que esse trabalho possa ser bem feito. Mas eu ouvi algumas opiniões de que, como tem mais 20 bancas no mercado da Taipa, isso vai afetar o negócio das PMEs, porque nas bancas dos mercados não é preciso tanto investimento para fazer o seu negócio, enquanto que as PMEs precisam de investir muito mais. E por isso aqui há uma concorrência algo desleal. Agora, se revitalizarmos o mercado e tivermos novas formas de funcionamento, não sei se podemos também fazer essa revitalização nos mercados de Toisan também. E, para além disso, na orla costeira a sul de Macau, nós estamos a ver que o IAM fez um bom trabalho, mas a população ainda está muito satisfeita e não sei se o governo pode utilizar os terrenos desaproveitados de forma provisória, talvez por 5 a 10 anos, para que os cidadãos tenham mais espaços de lazer e de diversões nesses espaços. Por fim, Sr. Secretário,
há pouco o Sr. Secretário também referiu que na zona cooperação aprofundada, essa zona é gerida pelo Secretário de Economia e Finanças. No entanto, no passado, até finais de agosto, a zona de cooperação já finalizou alguns projetos, nomeadamente uns centros comerciais, e que já comprou cerca de 436 mil metros quadrados de área. E quando se decidiu essa área, porquê e qual foi o preço para a aquisição desses 436 mil metros quadrados? Não sei se vai também haver local para a construção de frações de habitação. Deputado Lau Tsingai. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário. Bom dia a todos. Bem, com a intenção de aprofundar a reforma e aumentar a eficiência é um dos temas importantes delineados das linhas de ação governativa para o próximo ano. E também quanto à simplificação, descentralização e autonomização também é um dos princípios muito importantes, e por isso posso dizer que o Sr. Secretário está a assumir uma missão muito pesada. Nas linhas de ação governativa do Sr. Chefe Executivo, disse na página 2ª que vai insistir no princípio simplificar, descentralizar e optimizar, e por isso, nas suas linhas setoriais, logo no início, já definiu como uma das tarefas importantes de concretização desse tipo de princípio. Mas, ao bocado, detetei que nas suas linhas de ação governativa faltou 2 caracteres em chinês sobre a explanação desse princípio. Nas linhas do chefe de contém o caráter acelerar, mas nas suas linhas setoriais não contém estas 2 palavras, mas no contexto conseguimos perceber mais ou menos que o Sr. Secretário vai acelerar os trabalhos de concretização desse princípio que acabei de referir. Quanto ao princípio de simplificar, descentralizar e optimizar, é um dos princípios ou uma das metas muito importante para nós cumprir e concretizar o aumento da eficiência do governo. E neste princípio, um dos aspectos mais importantes é a simplificação, tal delineado nas suas linhas de ação governativa, simplificar os procedimentos de emissão de licenças e também desentupir os canais para assim dinamizar a nossa economia. Eu reconheço muito este aspecto ou estas linhas delineadas. Senhor Secretário, não sei se é possível de fazer uma apresentação aqui neste hemiciclo sobre as tarefas que vão ser desenvolvidas no âmbito do princípio simplificado de centralizar e optimizar, e também, tal como nas suas linhas de refere, que vai eliminar os procedimentos e as condições de apreciação desnecessárias. Que tipos de condições ou procedimentos são estes? Não sei se pode adiantar mais um pouco. E quanto ao levantamento de certas restrições, passando estes assuntos a ser regulados ou ajustado pelo mercado, eu sei que durante o debate durante a apresentação das linhas pelo chefe executivo, disse o senhor chefe executivo que algumas das matérias ou assuntos têm que ser devolvidas ao mercado para autorregular. E por isso, senhor secretário, queria saber mais um pouco quais os assuntos ou matérias que podem ser o governo levantar certas restrições e devolvê-los para ser regulados pelo mercado. E quando nós conjugamos este levantamento ou este relaxamento com o princípio simplificar, descentralizar, optimizar, nós temos de também não menosprezar com os diplomas complementares ou diplomas que regulam isso e exercer certo controle sobre estas matérias. E queria obter mais esclarecimentos do governo, ou não sei se o senhor secretário pode adiantar mais informações sobre este aspecto, sobre o relaxamento e anexar com um diploma complementar para regulá-lo sobre este aspecto. E
também o senhor secretário, nas suas linhas, falou sobre o regime de acesso entre carreiras. Também os meus colegas há bocado falaram sobre isso nas linhas da ação governamental chefe executivo, nomeadamente na página 29, e também nas linhas setoriais do senhor secretário, na página 52, também falaram sobre o regime de acesso entre carreiras para incentivar o moral dos funcionários. Também a deputada Von Kitchen falou disso. E por isso, como é que nós conseguimos concretizar ou até mesmo este novo regime vai funcionar? E, nomeadamente, no âmbito onde está a vigorar o regime de controle de cotas de funcionários. Se nós conseguirmos trabalhar bem neste aspecto, eu acho que podemos estimular, até mesmo incentivar o moral dos funcionários. E por isso, senhor secretário, nas suas linhas, ou até nas linhas do chefe executivo, num dos anexos, faz referência ao seguinte, que vai promover de forma segura a implementação do regime de acesso entre carreiras. Também na página 53, em versão chinesa do senhor secretário, também há uma certa explanação sobre isso. E por isso, daqui para nada, não sei se o senhor secretário pode adiantar mais informações, por exemplo, fazer uma apresentação sobre a concepção desse regime. Existe ou não uma entidade terceira independente que vai averiguar esse tipo de acesso entre carreiras? Eu sei que neste momento existem algumas matérias que o SAF vai desempenhar como uma terceira parte para avaliar as coisas. E por isso, não sei se existe esta terceira parte ou uma entidade para averiguar o acesso entre carreiras, daí salvaguardando a imparcialidade e a justiça do regime de acesso. E quanto aos critérios de acesso entre carreiras? Porque sabemos que o regime de carreiras dos funcionários é muito complicado e, por isso, há aspectos que são difíceis de resolver e, por isso, vai tendo em conta as características, as peculiaridades das carreiras dos funcionários, a definir um pacote de soluções, tendo em conta estas características, vai atender mesmo a especificidade dos postos dos funcionários para definir um regime de acesso entre carreiras, mas que consegue adaptar melhor à realidade. Há alguma ideia sobre isso? Há um conceito? Ou mesmo vai definir um regime sem exceções sobre isso? E quanto ao terceiro aspecto, que tem a ver com o alargamento da prestação de serviços na Grande Bahia. No relatório das linhas de ação governativa, nomeadamente página 37, refere-se ao desenvolvimento dos serviços administrativos transfronteiriços, incluindo o alargamento dos balcões de atendimento aos quiosques de autoatendimento e serviços governamentais da RAIEM serão estendidos a mais cidades de Grande Bahia. O senhor secretário não falou sobre a prestação bilateral ou bidirecional dos serviços governamentais. Mas diz assim que vai introduzir mais quiosques em Macau para a prestação ou recebimento de requerimentos para os cidadãos sem passar pela fronteira requerer alguns serviços governamentais de Grande Bahia. E, senhor secretário, eu queria ouvir mais esclarecimentos sobre o aspecto. Pode-se fazer mesmo uma apresentação detalhada? Não vou utilizar todo o tempo, vou restar um pouco para colocar questões adicionais na próxima fase. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Secretário para a resposta às questões. Obrigado, Sr. Presidente. Também agradeço as questões colocadas por os 5 deputados há bocado. São muitas questões que foram colocadas e abrangem diversas áreas. Em relação a esse princípio de reforma para simplificar, descentralizar e otimizar, é um objetivo primordial do nosso governo e tutela, e temos que assegurar que a promoção dessa política resulta numa elevação da eficiência administrativa e da governação. E em relação à questão sobre a economia de baixa altitude, há um despacho do Sr. Chefe do Executivo que determina a coordenação desse trabalho
para ser executado pelos serviços de economia e já foi realizada uma primeira reunião nesse sentido para identificar quais são os cenários e as medidas que serão adotadas para concretizar esse trabalho relacionado com a economia de baixa altitude. E em relação à questão sobre a desatualização das leis, se nós tivermos tudo em ordem e em dia, então já não seria necessário haver o trabalho dos serviços de assuntos de justiça, porque nós vemos que a lei anda atrás dos prejuízos, como se diz, e por isso nós temos que acompanhar a evolução da sociedade e tomar as medidas legislativas que forem necessárias. E assim, quando nós vemos que há legislação que não consegue acompanhar a realidade social e não consegue satisfazer ou dar resposta às necessidades, nós temos que intervir através da legislação. E nós também já realizamos o trabalho de extensão legislativa de 2.123 diplomas legais no passado. E depois podemos dizer que com a retenção legislativa, neste momento já está concretizada e conseguiu surtir os efeitos faseados neste momento. Mas nós continuamos a executar nosso trabalho continuamente e nós temos que ver o que é que ainda precisa de ser feito para que a legislação de Macau possa estar à altura das necessidades atuais. E, portanto, por exemplo, no caso da economia de baixa altitude ou do ramo de inteligência artificial, quando esses trabalhos requererem, exigirem nova legislação, nós também iremos intervir para rever a legislação e depois modernizar o nosso ordenamento jurídico. E também, em relação à questão de produção legislativa e seus objetivos, nós já podemos ver que, no caso do Instituto para Assuntos Municipais, por exemplo, isto poderá ser melhor abordado nas reuniões com a Assembleia Legislativa, nas futuras reuniões da comissão responsável pela sua apreciação. Em relação à questão do registro comercial e os problemas nesse âmbito, o governo tem vindo a aperfeiçoar continuamente a respectiva legislação no sentido de introduzir as medidas tendentes à eletronização dos procedimentos e, por exemplo, o governo tem introduzido meios de tratamento das formalidades através da digitalização, por exemplo, em termos de pedido de senhas de atendimento e depois a utilização da plataforma para associações e empresas. Esta é uma plataforma, como nós sabemos, que tem vindo a enriquecer as suas funcionalidades para que todos os procedimentos e tramitação relacionados com o registro comercial venha a ser eletronizado e digitalizado. Portanto, nós temos aqui vários exemplos que podemos apontar, por exemplo, em termos de registro de nascimento, registro automóvel, registro comercial e em muitas vertentes do registro e do notariado. Neste momento já está digitalizado e estão a ser implementadas as medidas para a sua facilitação e agilização dos procedimentos. Quanto à reestruturação dos serviços, o governo DRM também tem persistido no caminho da liberalização
de bases de dados ao público e tem vindo a tomar medidas para reforçar os trabalhos nessa área. Neste momento, há 1.175 agrupamentos de dados relacionados com jogos, turismo, cultura, saúde, atividade empresarial e outras áreas que estão já liberalizadas e com acesso pelo público. E esse é um trabalho que ainda vamos intensificar no futuro. E em relação ao trabalho da área econômica, também nós temos que legislar depois em conjugação com a tutela respectiva. Quanto à elevação do nível de eficiência da governação, foi referido a questão da formação dos trabalhadores de função pública. Podem ver a ação governativa que foi mencionada essa matéria. Portanto, em termos de formação dos trabalhadores, há uma formação básica e também a formação sobre o aspecto deontológico dos trabalhadores e também sobre os critérios mínimos que devem ser cumpridos pelos trabalhadores em termos de desempenho. Assim, quando assumi as funções de agora, da minha tutela, eu entrei em contato imediato com os dirigentes dos serviços sob a minha tutela para frisar a necessidade de ter atenção a esses critérios. E também, em termos de liderança, gestão de projetos, coordenação e depois há importante necessidade de aumentar a qualidade da administração e da capacidade através desses critérios. E também estas ações de formação também são planeadas especificamente para aprofundamento profissional, integração entre áreas. Portanto, são três aspectos que nós temos que ter em conta: a capacidade geral básica, capacidade geral das funções e a capacidade técnica e profissional. Quando se diz que temos que formar pessoal multidisciplinar, então isto quer dizer que nós temos que seguir os três aspectos ou três áreas que referi há pouco para que nós conseguirmos esse objetivo. E é claro que isto também implica a possibilidade de haver uma mobilização inter-áreas dos trabalhadores para que possa haver uma movimentação dos trabalhadores de uma área para outra. Por exemplo, no caso da imprensa oficial, agora já foi integrado, não é, nos serviços de assuntos de justiça. E no passado, todo o trabalho de impressão era atribuído à imprensa oficial no passado. E agora, só as publicações do governo e da administração é que é assegurada por a imprensa oficial. Antigamente, havia outras impressas e outras bibliografias que também eram impressas por imprensa oficial. E em relação ao desafio colocado aos trabalhadores da função pública sujeitos à reforma administrativa, nós também temos que ver que há aqui o Regramento Administrativo 13 de 2025 sobre a criação de serviços e a estrutura orgânica dos serviços. Este é um trabalho que tem que contar com o trabalho da nossa equipe de trabalhadores e, como foi salientado pelo Sr. Chefe Executivo, não implicará qualquer despedimento ou despromoção dos trabalhadores, mas será inevitável uma reorganização das funções dos trabalhadores. Por exemplo, no Instituto para Assuntos Municipais, vou dar como exemplo, o presidente do Conselho
a administração do IAM realizou 9 sessões de esclarecimento para dar uma palavra de tranquilidade aos trabalhadores e também mostrar atenção aos trabalhadores visados. Mesmo depois de concretizada essa reformulação dos serviços na tutela do IAM, os responsáveis também irão dar acompanhamento a todo o trabalho ainda num tempo posterior. E isso também implica uma adaptação. Isso será inevitável haver uma readaptação do pessoal. Eu também tenho que me adaptar às novas funções quando assumo o cargo de nova tutela. E em relação à desigualdade de tratamento, temos que ver quais são os critérios que temos que utilizar para dizer que há ou não igualdade ou desigualdade. Temos que ter uma métrica para fazer essa avaliação. Mas o nosso princípio é ter essa noção de serviço à comunidade. E, assim, o nosso princípio fundamental é a prestação de serviço à comunidade. Em relação à racionalidade do pessoal e do número de trabalhadores, com a publicação do regime geral da organização e estrutura orgânica dos serviços e entidades públicas, o Regulamento Administrativo 3 de 2025, prevê-se uma otimização funcional. Essa otimização implica uma reafetação das funções entre os trabalhadores. E assim, em termos de configuração e de racionalidade, o trabalho que vai ser feito para a remodelação dos serviços de administração e função pública também vai ser realizado progressivamente, tendo em conta a variação do número de trabalhadores que são necessários para determinado serviço que poderá ser criado ou não. O que nós queremos evitar é que uns trabalhadores ficam na ociosidade, outros estão a trabalhar com muito trabalho e uma distribuição que não é equitativa de tarefas. Quanto à questão e, assim, em relação à questão que foi colocada sobre o aperfeiçoamento das carreiras dos trabalhadores da função pública, a nossa preocupação é especificar as funções e também recorrer à mobilização e redistribuição das funções. E isso também está a ser feito através dos estudos que irão depois dar como trabalho uma legislação que é necessária. E o nosso princípio é evitar as carreiras especiais. Quando vemos que não há necessidade de carreiras especiais, nós procuramos reduzir o número de carreiras especiais e, assim, em termos de mobilidade horizontal, assim podemos ter mais possibilidades de haver uma transição entre carreiras e entre funções. E em relação à aprendizagem, prática, exame e promoção, este é um caminho que nós iremos prosseguir também no futuro. Nas linhas de ação cooperativa podem ver
que tenho que procurar aqui onde está. Agora, em relação à outra questão sobre o apoio aos trabalhadores da camada mais baixa e mais carenciados, o governo tem feito o trabalho nesse sentido desde o passado até agora. E, sim, posso fazer uma breve apresentação nesse sentido. Por exemplo, aos trabalhadores com índice inferior a 220, eles têm direito a uma subvenção ou suplemento para apoios familiares e se os funcionários, depois de receberem esse suplemento, ainda tiverem dificuldades, vão continuar ainda a beneficiar de outros apoios. E também, além disso, para além dos apoios financeiros, também tem a seu dispor o apoio psicológico, depois a possibilidade de participação em atividades recreativas. E este é um trabalho que demonstra a nossa atenção aos trabalhadores. Não vou aprofundar na minha apresentação agora, porque este é do conhecimento geral e dispensa qualquer apresentação. E em relação à promoção e também às provas para a promoção, por exemplo, em relação aos chefes de divisão, este é um trabalho que tem que estar articulado com a carreira profissional e também com o percurso de mobilidade ascendente que nós queremos dar aos trabalhadores. Quanto à reestruturação dos serviços públicos, foi referido sobre o Instituto de Desporto e também com o Instituto Cultural e em muitos serviços também há, em muitos lugares, em termos de áreas funcionais, turismo, cultura e desporto estão concentrados num serviço. Mas em Macau nós não fazemos isso. O turismo é o setor principal de nossa atividade econômica e, por isso, é também um setor que está relacionado intimamente com o setor econômico. E, assim, temos que ver que a avaliação que tem que ser feita constantemente quanto à distribuição das funções que podem levar a uma remodelação das áreas funcionais dos serviços públicos. Quanto à questão sobre a antecipação da reforma de aposentação, em 2027 foi introduzido o regime de previdência. E isso vem facultar a possibilidade dos trabalhadores optarem pelo regime de aposentação e sobrevivência ou pelo regime de previdência. E 2000 e tal, trabalhadores optaram pelo regime de previdência. E muitos optaram porque não tinham condições em termos de idade, em termos de tempo de serviço. Mas agora, se nós permitimos a antecipação de aposentação, isso poderá resultar uma sangria de talentos e, assim, também não condiz com a evolução a nível geral quando vemos noutras localidades. E a questão da empregabilidade em Macau, esta é uma questão que pode ser resolvida com diferentes medidas, que vou dar mais pormenores daqui a pouco. Deputado Sigalon, obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela resposta do Sr. Secretário. Quanto à luta pela economia, o governo tem que captar os negócios e os empresários
tem que estabilizar a configuração para os empresários internacionais continuarem com os seus negócios. As empresas vão escolher primeiro os sítios com a maior oportunidade ou o espaço de desenvolvimento. Por isso, o governo tem que lançar os regulamentos administrativos ou diplomas legais rapidamente. O governo já fez muito trabalho, por exemplo, o serviço One Stop, mas o procedimento de apreciação ainda demora muito tempo. Não sei se no futuro pode aprovar o pedido dentro de 3 dias. No interior da China, basta 3 horas para aprovar o pedido. Em Hanjin, em 3 dias, já pode emitir uma licença às empresas. Agora, estamos a fazer uma digitalização entre o M1 e o M8. Demora um mês para os investidores. Então, esses investidores já não querem vir para Macau, porque eles têm que investir e quando demora tanto tempo, ninguém quer. Não sei se não podemos aprovar tudo dentro de 3 dias, então já não vale a pena. Tá bom, Kijang. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a resposta do Sr. Secretário. Sobre a gestão de funcionários públicos, o seu acesso, bem como a reestruturação dos serviços, o Sr. Secretário já me respondeu, mas gostaria de dar seguimento à questão de que temos que ter um acesso intercarreiras. E, de facto, isso é um trabalho bastante complexo e, portanto, o governo, o Sr. Secretário ainda há que esforçar ainda mais, pensar num plano geral para implementar uma política de que os funcionários possam ter um acesso intercarreiras. E isso também será benéfico para os jovens funcionários públicos, podemos incentivá-los a trabalhar ainda melhor e, para além disso, podemos ter uma base de trabalhadores públicos possam subir na carreira. Para além disso, gostaria de que o IAM possa esclarecer mais sobre os mercados e as zonas de diversões nos jardins. Para além disso, também temos várias questões relacionadas com a gestão das bancas dos mercados, em que ainda não há ninguém queira utilizar, mas então como é que podemos então equilibrar as necessidades, nomeadamente também equilibrar as situações com as PMEs lojistas. E, para além disso, o governo também disse que vai introduzir algumas alterações no mercado municipal de Coluan. Para além disso, também podemos pensar numa reestruturação com a zona de Laijiwun. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Secretário, pela sua resposta dada às minhas perguntas. E quanto às demais perguntas que eu coloquei, não sei se é possível de respondê-las. E quanto às matérias que eu abordei há bocado, queria adiantar mais um pouco para que o governo da RAM consiga concretizar as suas metas, ainda melhor as suas metas, para satisfazer as necessidades da população. O mais crucial é ter um regime de funcionário saudável e, por isso, a entrega da pasta e a recepção da pasta ou a continuidade dos funcionários é muito importante. E, por isso, há bocado apresentei várias opiniões para melhorar o sistema de regime e regime de funcionários públicos para incentivar ou estimular o moral dos funcionários. Mas já que dispor de plataforma para os jovens para entrar na função pública é que seria um melhor caminho para nos desenvolver. E quanto às demais questões que acabei de falar, neste momento o desenvolvimento econômico é rápido em Macau e por isso o governo da RAM está consciente desta questão e muitos residentes estão interessados em
entregar ou submeter pedidos para um mercado revitalizado, mas as exigências são muito e por isso há que satisfazer determinadas exigências. Por exemplo, sempre tem de estar nas lojas para receber a fiscalização por parte dos inspectores e quanto a estas regras não flexíveis é possível de alterá-las para daí atrair mais patrões de bancas ou pessoas que querem interessadas em trabalhar ou dedicar a sua atividade no mercado para atrair mais pessoas a entrar no funcionalismo público. É muito importante dispor de medidas e também dispor de medidas para ratificar os erros. Se não existir este tipo de medidas ou regimes, então não é possível de atrair mais funcionários jovens. E mais ainda, quanto ao mercado municipal, eu acho que através da experiência podemos ratificar ainda os mercados municipais. Muito obrigado. Deputado Joaquim Lon, obrigado. Há pouco os colegas colocaram muitas questões e eu vou aguardar pelas suas respostas e também vejo que alguns também colocaram questões semelhantes. É que o senhor secretário não respondeu à minha questão ainda, mas entretanto eu também queria acrescentar o seguinte. Em termos de estruturas consultivas, vamos ter depois a fusão do Instituto Cultural, Fundo de Desenvolvimento de Cultura e do Instituto de Desporto. Agora, em relação às estruturas de consulta pública, também vão ser sujeitos a essa reestruturação no futuro e também cheguei a participar nesses órgãos consultivos. Há que tem diferentes formas de participar nessa atividade, através de indigitação, através de nomeação e outras formas para poderem entrar nessas estruturas. E por isso, em termos de reestruturação, também vão ser objeto de reestruturação. Em relação à revitalização dos mercados municipais, temos o mercado vermelho e outros mercados que no passado também foram remodelados e através de através do processo de embelezamento. E no futuro, como é que vai ser feito esse trabalho de revitalização dos outros mercados no futuro? Será apenas embelezamento ou haverá outras formas de revitalização em conjugação com as suas mediações e atividade comercial? Deputado Lau Jing-ai. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela resposta detalhada do Sr. Secretário para os meus colegas, mas parece que ainda não me respondeu. Eu percebo que é por causa do tempo limitado. Vou fazer um complemento devido ao tempo insuficiente. Então, queria perguntar ao governo sobre os serviços serviços administrativos transfronteiriços. Não sei se o governo vai comunicar ou coordenar com a província de Guangdong para introduzir quiosques de autoatendimento, porque agora em Juai também há este tipo de quiosques de duplo matrícula. E isto pode facilitar a vida da população de Macau. Só queria fazer um complemento sobre isto. Obrigado. Senhores deputados, nós aqui temos as normas para a reunião de hoje. Na segunda ronda é para dar seguimento às questões da primeira ronda. Sim, sabemos que não há muito tempo e muitas das vezes o Sr. Secretário de certeza que não tem tempo para responder as questões dos deputados em 20 minutos, mas não podemos acrescentar mais questões na segunda ronda de perguntas, porque senão vai ser cada vez mais as perguntas a responder pelo Sr. Secretário. Portanto, o Sr. Secretário
só precisa de responder às questões relacionadas com a primeira ronda. Porque tem que estar a segunda ronda tem que estar relacionada com as questões da primeira ronda. Senhor Secretário, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões dos senhores deputados. O deputado Che Savão falou sobre a formação dos chefes de divisões e que os dirigentes não deram lugar para que ele possa ir a uma ação de formação. Eu não sei, não conheço esse caso. Portanto, temos que ver como é o desempenho dessa pessoa e os dirigentes sabem do seu desempenho. E eu creio, a nível mundial, os dirigentes sabem como estão a trabalhar os seus subordinados. Mas mesmo assim, acima do chefe de divisão ainda tem o chefe de departamento, depois ainda tem o diretor e depois aqui há uma fiscalização mútua. Depois há uma avaliação do desempenho das chefias e é objetivo esta avaliação. Não é só o chefe de departamento é que vai decidir se o chefe de divisão vai ou não uma ação de formação, porque o diretor também vai ver a situação, até o secretário, e para além disso, sobre a contratação de funcionários públicos, que não há transparência. O senhor deputado não tem um exemplo onde é que não é transparente. Nós, todos os concursos, temos um procedimento muito rigoroso e regulado por lei. E há um serviço e há uma entidade competente a fiscalizar, a tutelar. O secretário vai tutelar, vai autorizar o procedimento do concurso. Agora, diz-me que não é justo, não é transparente, faz favor de me dar o exemplo. E em relação à revitalização dos mercados públicos, daqui a pouco vou passar a palavra ao presidente do IAM. Em relação à questão do deputado Kevin Hall sobre a cooperação interdepartamental, o chefe executivo definiu grupos de trabalhos para que possa haver essa coordenação a nível interdepartamental. E os grupos de trabalho, tendo em conta as suas competências, estão a fazer o seu trabalho. Em relação ao grupo de coordenação da reforma da administração pública, e o grupo de coordenação jurídica vem coordenar o trabalho da reforma da administração pública e o planeamento da produção legislativa. Todas essas reformas são efetuadas nestes grupos de trabalho e desde o início do ano até agora o trabalho está a ser feito diariamente. E, portanto, aqui é muito claro que estes grupos de coordenação interdepartamental são muito eficazes. Há grupos que são liderados pelo chefe executivo, há grupos liderados pelo secretário de Administração e Justiça e também há grupos liderados pelo secretário de Obras Públicas. Porque agora não é como antigamente, em que os trabalhos não conseguem avançar. Com esses grupos, os nossos trabalhos já conseguem avançar. Em relação à avaliação do desempenho, nós temos que pensar nas opiniões das populações para que possa ser um requisito técnico em que possamos ouvir ainda melhor as vozes da população e dar as respectivas respostas. Em relação à gestão dos conselhos consultivos, este Regulamento Administrativo 13/2025, que para além de
regular os serviços e entidades públicas, também regulam todas as outras entidades, conselhos executivos. Se eu não me engano, nos artigos 23 e 24 falam regulam os conselhos consultivos. Porque este regulamento administrativo já está em vigor. E, para além disso, podemos ter em conta a proposta lei dos estabelecimentos, comidas e bebidas. Nós temos uma outra proposta de lei que ainda vamos implementar. No final deste mês, vamos apresentar ainda uma proposta de lei que vai apoiar o comércio dos lojistas. E também ainda vamos ter uma proposta de lei da publicidade. Isso também está relacionado com o conceito simplificar, descentralizar e optimizar. Sobre a revitalização dos mercados públicos, daqui a pouco vou passar a palavra ao presidente do IAM. Sobre os projetos em Hanqing, esse trabalho não é da minha tutela. Sim, disse-me que é agosto, mas eu aqui não tenho informações disso, mas pode perguntar ao senhor secretário Tai. Em relação à questão ao deputado Lau Ching-ai, que disse que faltou aqui a palavra acelerar no conceito simplificar, descentralizar e optimizar, nós, sob as ordens do chefe executivo, mesmo que não está aqui a palavra acelerar, nós temos que fazer esse trabalho de forma célere. E, para além disso, também falou sobre o conceito nuclear de simplificar, descentralizar e optimizar. A SLA já refere. Isso significa que é uma simplificação administrativa, descentralizar os poderes e optimizar os serviços para que os riscos menores para os mercados ou da economia, nomeadamente salões de beleza, cabeleireiros, lavandarias, locais para jogo de bowling, desde que reúne os requisitos de segurança, os procedimentos serão muito mais simplificados. E em relação a acesso intercarreiras, eu há pouco já respondi. E sobre o acesso e progressão intercarreiras, nós estamos ainda a analisar este regime e, se for necessário legislar, vamos legislar e vamos introduzir uma terceira entidade, que é um parecer dos SAF, para aplicar esta medida de progressão intercarreiras. Claro que às vezes há carreiras diferentes. Por exemplo, na PJ vai fazer uma investigação criminal. Agora, não podemos pedir um trabalhador do IAM para fazer uma investigação criminal, ou um engenheiro que vai fazer uma investigação criminal. Claro que depois temos que respeitar esta diferença de carreiras. Se for possível fazer uma interconexão de carreiras, melhor. Quando não é possível, não é possível. E em relação aos serviços transfronteiriços, estamos a fazer sempre esse trabalho. Nós estamos sempre a fazer esse trabalho com o interior da China, com Hong Kong. Sim, vamos acelerar esse trabalho. E em relação à questão do deputado Sika Long sobre uma autorização em 3 dias para abrir
uma loja, no conceito de simplificar, descentralizar e optimizar, eu aqui já expliquei, até pode ser em 2 dias para os estabelecimentos de comidas e bebidas, desde que não haja obras de grande envergadura. Se os documentos forem todos apresentados, 2 dias podemos autorizar a licença. O deputado pode ver isso, nós já dissemos sobre isso. Deputado Lampou. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário, bom dia. Em primeiro lugar, agradeço. Faço um voto de bom trabalho para todos. Eu sou um deputado que trabalha há 1 mês e 5 dias. Tenho de preparar trabalhos para um debate tão sério das linhas de ação governativa. É uma missão pesada para mim. E por isso peço a compreensão de todos. Se calhar não consegue conhecer muito bem as matérias ou dominar muito bem as matérias, só consegue dominar os meus conhecimentos através das linhas de ação governativa naquele livro com 300 e tal páginas, mas há algumas questões, se calhar, são imperfeitas por causa de que eu não consigo dominar muito bem os conhecimentos, mas vou tentar aproveitar esta oportunidade para colocar algumas questões para obter esclarecimentos e para aprender mais. E para saber mais ainda o que está o governo a pensar sobre determinados assuntos, primeiro tem a ver com a calendarização da reestruturação dos serviços públicos. Há bocado, já alguns colegas já colocaram questões correlacionadas, mas nas linhas da ação governativa sugere-se que 3 anos para concluir a revisão de todos os serviços públicos e que o número de serviços públicos ia passar apenas para 47. Daqui a 3 anos, para além destes serviços públicos, ou ao fim destes 3 anos, o que vai fazer no âmbito da reestruturação dos serviços públicos, quais os serviços públicos vão ser simplificados ou vão proceder à fusão dos serviços públicos, e quanto a esta estruturação daqui a 3 anos, quantos trabalhadores estão envolvidos nesta operação e nesta mexida, e mais ainda, tal como o senhor Presidente Chao afirmou, que daqui para frente vai tentar inteirar melhor da situação dos trabalhadores que vão ser transferidos ou vão ser alvo de mexida. E aproveito para perguntar quantos trabalhadores já estão preparados psicologicamente para ser transferidos e, por exemplo, numa fase intercalar. Eu até preparar esta pergunta ontem não consigo dormir muito bem. E quando uma pessoa vai ser transferida para um novo posto, estes trabalhadores se calhar vão ser afetados. Então, como é que esses trabalhadores conseguem adaptar ao novo posto? E mais ainda, ao fim de uma transferência ou da estruturação, cada caso é um exemplo e esse exemplo se vai para o bom ou para o mal, isto também afeta muito o desempenho das entidades. Eu participo sempre nos trabalhos das associações dos trabalhadores e, por isso, quanto a estes trabalhos de reestruturação, o pessoal que eventualmente pode ser afetado, então qual é o grau de aceitação desta mexida ou desta transferência por parte dos trabalhadores? Porque aqui fala-se de dar carinho ou prestar atenção aos trabalhadores, mas quanto ao trabalho de reestruturação, não vejo aqui, nas suas linhas, um capítulo que se dedica ao carinho ou de cuidar dos trabalhadores que vão ser transferidos ou vão sofrer de mexidas. E quanto aos assuntos governamentais, a governação eletrónica cá em Macau está
muito desenvolvida e, por exemplo, a conta única já dispõe mais de 470 serviços ou itens e também a plataforma para as empresas também dispõe de vários serviços para os cidadãos e por isso esses todos os trabalhos merecem reconhecimento dos cidadãos e o governo vai continuar a enriquecer o conteúdo dessas aplicações e daqui nas suas linhas fala-se que vai atualizar a conta única para uma versão mais avançada e com base nisso ou com base na conta única versão 3.0, ou seja, passamos pela fase de a partir de nada para uma versão 2.0 da conta única, depois mais tarde, agora o Sr. Secretário disse vai atualizar a conta única para a versão 3.0. Então, na sequência desta atualização, que tipos de optimização ou que tipos de tarefas de optimização do fluxograma ou do organograma dos procedimentos vão ser aperfeiçoados? E mais ainda, quanto ao terceiro aspecto, tem a ver com os órgãos consultivos ou unidades consultivas. Quanto à optimização das estruturas consultivas, neste momento existem 36 órgãos consultivos segundo os princípios definidos. Então, daqui para frente, existe um teto para o número de órgãos consultivos. E mais ainda, aproveito para colocar a seguinte questão, tanto os órgãos consultivos ou nas suas linhas de ação governativa, disse que vai criar uma plataforma para obter um feedback das opiniões dos cidadãos. Este é um bom meio para recolher as reações dos cidadãos. E o hemiciclo também contém representantes dos cidadãos. Quanto aos deputados, existe algum meio ou mecanismo para que os deputados conseguem recolher ou acolher as informações captadas através destas duas plataformas que acabei de referir para que nós conseguimos participar melhor nos assuntos políticos e mais ainda quanto ao conhecimento da realidade do país, da situação do país, nas suas linhas diz que nos primeiros 8 meses quanto às ações de formação sobre esta matéria, que foi 600 trabalhadores ou pessoas receberam formação. E este ano tivemos as eleições, os funcionários também contribuíram muito para assegurar alguns assuntos políticos ou até mesmo salvaguardar as eleições. Como é que nós conseguimos aproveitar melhor no âmbito disto tudo os funcionários e mais ainda quanto ao embelezamento da fisionomia da cidade, nós temos um grupo de trabalho. Quanto a este grupo de trabalho, ou o âmbito das funções deste grupo de trabalho, foi mesmo na fisionomia urbana conseguimos ver alguns cabos suspensos, mas obsoletos ou mesmo danificados. Se calhar isto resulta das danificações provenientes dos tufões nos últimos anos, mas isto muito afeta a segurança pública e também a beleza da cidade e por isso há algum plano de trabalho para resolver estes tipos de cabos em suspensão. E quanto ao campo de aventura juvenil na Praia Raksá, que tipos de trabalho vai desenvolver para que este campo vai conseguir conectar com as praias que ficam ao redor ou até mesmo ligar a vila de Colón para melhor desenvolver a função deste campo. Muito obrigado. Deputado Cohen Seng, obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário. Bom dia a todos. A área de administração e justiça é um domínio crucial para a governação da RAE e a promoção da elevação do nível já é um trabalho primordial das ações governativas do governo. E também foi construídas 14 estruturas de grupos de trabalho, de grupos de liderança para o trabalho de governação, de administração. E o grupo de trabalho para embelezamento e limpeza urbana é um dos exemplos.
através de sistema transversal de ação governativa, conseguir elevar o serviço que é prestado. E o governo também tem 3 vertentes de princípios de trabalho, nomeadamente através do Regulamento Administrativo 13 de 2025, que regulamenta a criação e o funcionamento orgânico dos serviços públicos. E neste momento já vemos que a imprensa oficial já foi integrado nos serviços de assuntos de justiça, depois a Secretaria para assuntos da sede do governo também foi sujeito a essa remodelação da máquina administrativa. E quando se faz esse trabalho de reforma, muitas vezes nós temos que nos confrontar com problemas de fundo, nomeadamente através da redistribuição de funções e também para o atendimento das aspirações da sociedade. Por exemplo, ultimamente tem havido rumores que foram postos a circular, que foram, entretanto, desmentidos, mas o fato de aparecimento desses rumores evidencia essa suscetibilidade de a reforma administrativa dar aso a desafios e também instabilidade. E isso tem que ser tido em conta pelo governo no futuro. Em relação à conta única, neste momento já registrou um aumento de utilizadores de 1,7% desde agosto até agora. E depois de houve aumento de 20 e tal mil de utentes e em 2 meses, desde agosto até agora. E em termos de funcionalidades, também se registrou um aumento das funções que são disponibilizadas pela conta única, o que vem demonstrar a determinação do governo em reforçar o trabalho de facilitação dos procedimentos através de meios eletrónicos. Mas, entretanto, é necessário haver uma interconexão dos dados e dos serviços para melhor responder às necessidades da população. Ultimamente, eu também fui testar as funções da conta única e vi que, de fato, que há um vasto leque de funções que são prestadas. Mas é necessário também pensar mais na função de pesquisa das funções quando alguém utiliza a conta. Tem também um exemplo a dar na Coreia do Sul. Em setembro, houve um incidente que resultou na identificação de um centro de dados e que culminou num desastre em termos de infraestruturas cruciais. Este incidente constitui uma alerta para nós termos em atenção quão importante é a salvaguarda da importância e da segurança das nossas infraestruturas cruciais. E depois, no Regulamento Administrativo 3 de 2023-2025, também foi definido aqui as regras para a criação e funcionamento da orgânica dos serviços públicos. Queria ouvir da parte do Sr. Secretário como é que vai ser concretizado o que consta desse regulamento administrativo e no aprofundamento dos trabalhos de governação eletrónica. Também gostaria de ouvir do Governo quais são as medidas em concreto que vão ser realizadas e, por exemplo, em termos de promoção e modernização da computação em nuvem, como é que nós podemos conseguir uma maior segurança
dessas estruturas para melhor satisfazer as necessidades da população. Depois daquele incidente que eu referi há pouco na Coreia do Sul, sobre aquele desastre de um centro de dados, teve consequências também muito prejudiciais para a sociedade sul-coreana. E, por isso, é necessário que nós aprendamos com essa experiência sul-coreana e também tomar medidas para que ter uma salvaguarda, uma proteção das nossas estruturas para evitar esses incidentes no futuro. Deputada Lei Wincon. Obrigado, Sr. Presidente. Senhora Secretária, membros do Governo. Tenho questões relacionadas com 4 áreas. Em primeiro lugar, o chefe do Executivo referiu no preâmbulo do relatório da SLAC para o próximo ano, indicou claramente que há que reforçar um bom intercâmbio vai reforçar e há que reforçar a governação e em 2027 tem que implementar tem que proceder à discussão das propostas de lei e o plano legislativo anual. Com o 8º mandato do governo, o 8º mandato do governo também falou de uma comunicação com a Assembleia Legislativa e tem que coordenar com os serviços para aumentar a eficiência da governação. Isto constitui uma base para o desenvolvimento do governo. A sociedade espera que haja mais medidas concretas sobre isto. Então, queria perguntar ao senhor secretário como é que pode aumentar a comunicação para a economia da sociedade pode ser garantida. Além disso, o governo da RAIEM, enquanto aperfeiçoar o regime jurídico, o grupo de coordenação jurídica, liderado pela Secretaria para os Assuntos de Justiça, qual é o ponto de situação dos seus trabalhos? Além disso, este ano, tirar os objetos do alto dos edifícios é uma questão importante e isto não só afeta a higiene e a segurança, não podemos ignorar o efeito desta ação. A sociedade considera que é um assunto muito mau, não só afeta a segurança da vida das pessoas, mas também para os danos aos proprietários de carros que estacionam na sua volta. Se esta ação não causou danos, então, de acordo com o regime atual, só vai aplicar uma multa de 600 patacas. Mas isto demonstra uma insuficiência da nossa lei e as pessoas vão pensar que podem sempre esquivar-se da responsabilidade. O governo tem que trabalhar nisso para criar um bom ambiente agradável à vida da população. Qual é o ponto de situação dos trabalhos para resolver este problema?
se o governo vai criminalizar este acto. Além disso, na SLAC de 2026, quanto aos trabalhos transfronteiriços de segurança alimentar, há que definir os critérios para os sectores com alto risco. Em Macau, registrou-se os incidentes de água, porque as pessoas consomem esta água e o governo tem que fiscalizar a partir da fonte a qualidade da água e é necessário um mecanismo de fiscalização contínuo. Então, senhor secretário, quanto a estas questões, não sei se vai reforçar a fiscalização da segurança alimentar e definir as orientações para o setor. Não sei se vai reforçar a fiscalização para resolver este problema. De acordo com o relatório da SLAC, há que criar um ambiente de desenvolvimento entre Hanjin e Macau, quanto aos serviços, desalvandegamento e a declaração aduaneira. Então, Macau deve apoiar as empresas em investimento enquanto plataforma dos países de língua portuguesa. Macau tem uma boa reputação da segurança alimentar e também celebrou os documentos sobre a segurança alimentar com o interior de China. Esses acordos são a base para permitir os países entrarem em Macau para vender os seus produtos. Então, não sei se o governo vai continuar a melhorar o ambiente de negócios. O governo vai aproveitar o código único para melhorar o ambiente de negócios. Então, de acordo com o acordo celebrado em 2020, as empresas alimentares. Qual é o número dos alimentos importados através deste acordo? E qual é o seu mecanismo de funcionamento? Não sei se vai aprofundar o seu procedimento e aumentar a eficiência. Obrigado. Deputado Lam Lonwai. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário, muito bom dia a todos. A tutela da administração engloba a administração, justiça, construção da Hanjin, portanto tem uma área bastante abrangente e agradeço o esforço de todos os trabalhadores da sua tutela. Primeiro, gostaria de falar sobre o desenvolvimento profissional dos juristas no Macau. Numa perspectiva de coordenação administrativa e de desenvolvimento pessoal, quais são os planos para o futuro no que respeita à avaliação das necessidades, nomeadamente do pessoal dos órgãos judiciais, a sua admissão, formação e aperfeiçoamento do pessoal? A formação dos funcionários públicos é muito importante e eu concordo com o Sr. Secretário também sobre a formação da segurança nacional. Portanto, em relação à formação dos juristas, eu creio que o governo está a fazer um bom trabalho. No entanto,
temos muitas necessidades de juristas. Por isso, nós temos que formar bem os nossos profissionais e isto também, a nossa sociedade dá muita importância sobre isso. Aqui tenho 3 questões. Não sei se o governo tem um plano para daqui a 5 ou 10 anos, tendo em conta as necessidades, avaliar a necessidade do pessoal dos órgãos judiciais, magistrados, pessoal para os tribunais e também tendo em conta o pessoal que se vai reformar, porque muitos dos atuais trabalhadores entraram nos órgãos judiciais antes do retorno de Macau à pátria. E, para além disso, tenho uma outra questão de que um aluno, após finalizar os seus estudos universitários, ele tem muita dificuldade em encontrar um emprego. E o chefe executivo também salientou que, em primeiro, temos que encontrar um emprego. Depois é que vamos escolher um outro emprego. E esse aluno que eu referi é um aluno que é um quadro qualificado da área jurídica e, portanto, queria perguntar ao senhor governo quanto à captação desses quadros qualificados, para além das medidas já elencadas, será que vamos ter uma formação profissional para essas pessoas? E como também temos uma relação muito aprofundada com a Grande Bahia, não será que também temos que formar o nosso pessoal tendo em conta as diferenças jurídicas entre as cidades da Grande Bahia? E em relação a uma outra questão, é sobre o ensino não superior. Não sei se o governo vai dialogar com os serviços de educação, nomeadamente planear já os estudantes desde o seu secundário para a área jurídica, onde há uma formação, um estágio para todas essas pessoas. Se tivermos, então, todas essas orientações, eu creio que os alunos podem ver de forma mais clara o seu desenvolvimento profissional no futuro. Não sei se o senhor secretário pode nos esclarecer e explicar um bocadinho mais para os alunos que vão licenciar-se agora. E em relação aos conselhos consultivos, alguns dos meus colegas também já falaram anteriormente. O governo salientou que vai ouvir mais as opiniões da sociedade sobre os conselhos consultivos. Acho muito bem que temos que ouvir melhor as opiniões da sociedade, mas na tutela do senhor secretário e também o deputado Liang Yu também falou que em 2026 vamos ter uma plataforma para tratar dessas opiniões, para facilitar a troca de comunicações e comunicação entre o governo e os cidadãos. Porque atualmente é muito fácil nós falarmos para uma plataforma e a plataforma transformar nessa linguagem em linguagem escrita. E nós, tendo o grupo de coordenação da reforma da administração pública, não sei se podemos ter um mecanismo para captar mais e melhores opiniões da população. E também há quem sugere de que nem todos os organismos consultivos estão a fazer bem o seu trabalho, porque também há sobreposições de funções nesses organismos consultivos.
conselhos executivos que só têm reunião semanais, há conselhos que só têm mensalmente e até há conselhos consecutivos que nunca têm reuniões. E, portanto, o senhor secretário há que reestruturar todos esses organismos consultivos. Portanto, nesse trabalho, como é que o governo vai uniformizar os trabalhos? Será que vai rever todos os organismos consultivos, definindo cada um dos seus organismos as suas funções para que eles possam obter melhores resultados? Por fim, tendo em conta a transparência e o funcionamento destes organismos, há pouco já referi, de facto, cada organismo tem as suas formas de trabalhar e muitas das vezes os seus membros não têm informações de que quando há uma reunião não sabe do que se vai falar. Então, senhor secretário, não sei se pode ter orientações uniformes, nomeadamente ter um fluxograma para as convocatórias dos procedimentos, disponibilizar documentos para os seus respectivos membros. Isso pode ser feito? Muito obrigado. Deputada Lui Yuan, muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário, caros colegas, bom dia. Em primeiro lugar, queria abordar com o Sr. Secretário sobre a proteção dos animais e uma cidade amigável dos animais. Nos últimos anos, existem cada mais cidadãos que vão estimar animais ou adotar animais, ou seja, o número está a subir gradualmente e por isso existe necessidade de proteger animais. A lei de proteção de animais entrou em vigor há mais de uma dezena de anos e por isso na construção de uma cidade amigável aos animais o governo já desenvolveu vários trabalhos, mas ainda existem margem de melhoria sobre os trabalhos, por exemplo, quanto à prática ou exercício da atividade. A prática de desporto dos animais, existem neste momento alguns espaços disponíveis aos animais, mas quanto às zonas para pegar os cães para ambular e por isso não são suficientes e por isso, além disso, as instalações são imperfeitas e por isso, daqui para a frente, então o IAEMA vai aperfeiçoar as instalações para até mesmo criar instalações ou equipamentos amigáveis aos animais. Por exemplo, daqui para a frente, também nas suas linhas da governativa disse que vai construir uma zona recreativa na zona costeira. Então não é possível de implementar, criar alguns equipamentos para os cães de ambularem com os seus donos e mais ainda. Neste momento, não existem muitos restaurantes na zona costeira. Também o governo, definindo as suas linhas de ação governativa, vai atribuir mais licenças para esplanadas amigáveis aos animais e para assim que Macau consiga concretizar uma cidade amigável aos animais ou ainda mesmo criar oportunidades de negócios. Quanto ao maus tratos aos animais, também conseguimos notar que neste ano existem alguns casos. A proteção de animais é um dos objetivos da produção legislativa da Lei de Proteção de Animais, mas há alguns donos que sofreram destes acidentes, disseram que quanto às punições ou às sanções, só quando os maus tratos atingir um determinado nível muito adverso, muito extremo, é que as pessoas, os suspeitos, os infratores vão ser punidos com privação de liberdade e por isso queria perguntar que quanto à lei de proteção dos animais, não sei, há também na lista definida algumas sanções ou punições, mas
quanto aos casos suspeitos de maus tratos de animais, qual é o fluxograma do trabalho procedido, efetuado pelos serviços competentes, e quanto à aplicação de punições, então quantos casos foram aplicados com sucesso as punições, e quanto aos animais vadios, neste momento o IAM insiste numa ideia de captação e de esterilização dos animais, mas de acordo com os dados facultados em 2004, os animais captados, por exemplo, quantos cães e gatos atingem 1000. E no primeiro trimestre já temos 840 cães ou gatos que foram captados. E quanto à medida de TNR ou TNA, ou seja, captação e esterilização, então vai ser reativado novamente. E mais ainda, quanto aos próximos passos, quanto às medidas que vão ser aplicadas ou a aplicar, vão consultar as opiniões da população. Quanto à segunda questão, tem a ver com a segurança alimentar. Também queria trocar opiniões com o senhor secretário. Quanto ao bocado, também colegas falaram na segurança alimentar. Há 2 escolas neste ano, e depois de consumir comidas facultadas ou refeições facultadas por uma adjudicatária, então constrangiram doenças, e por isso, quanto à produção de refeições ou de comidas e ao transporte de comidas, se não consegue salvaguardar muito bem, então isto vai gerar problemas. E quanto para além da fiscalização ou patrulhas às lojas de comidas gerais, então vai aumentar a frequência de fiscalização. Sei que cada ano o IAM vai organizar cursos para dar conhecimentos sobre segurança alimentar aos formandos. Então, quanto vai exigir coercivamente aquelas lojas que surgiram problemas para inscrever nesses cursos de formação, e mais ainda quanto à propaganda online, também é uma moda, está à moda, e isto também cria alguns desafios para a segurança alimentar. Nas linhas de ação governativa, define que vai avaliar constantemente as orientações sobre a segurança alimentar, mas na Lei de Segurança Alimentar não existem normas sobre a segurança alimentar dos produtos alimentícios adquiridos online. Em 2023 foi promulgada esta Lei de Segurança Alimentar, mas quanto à compra online dos produtos ou alimentícios já tornou-se à moda, e por isso, se existir problemas com as lojas online, então como é que nós conseguimos apurar as responsabilidades? Muito obrigado. Vamos fazer uma pausa de 15 minutos.